Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 19 de março de 2023. Nosso programa hoje é o Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nesse primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, a reprise das 10 às 11 da noite, e também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir sempre das 9 horas, e no YouTube e no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre a partir das 8h30 da noite aos domingos. E também na segunda-feira à noite pela TV Serra, canal 526 da NET. Nós estamos hoje no sexto programa, no penúltimo programa de uma série de 7 encontros para falar sobre a doutrina social da Igreja, também voltada à temática da nossa campanha da fraternidade, que há 60 anos é realizada na Igreja do Brasil. Nosso tema de hoje: onde está Deus na crise ecológica e nas guerras? Os nossos convidados de hoje, o padre Tiago Camozzato, sacerdote da Diocese de Caxias do Sul, com licenciatura em Filosofia e Teologia, além de mestrado em Direito Canônico pela Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, em São Paulo. Atualmente é vigário paroquial na Catedral Diocesana e na Paróquia São Leonardo Murialdo, em Caxias do Sul, além de coordenador da Câmara Eclesiástica da Diocese. Olá, Padre Tiago, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, olá a todos que nos acompanham. Também temos como nossa convidada de hoje a irmã Eliette Dalmolin, que é religiosa da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry, diretora espiritual do movimento Cenáculo de Maria da região serrana, graduada em Ciências Biológicas, mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade de Caxias do Sul e atua como professora e diretora nos Institutos de Educação da Congregação. Olá, irmã Eliette, obrigado pela tua presença. Olá, obrigada pelo convite. A todos que estão nos ouvindo, bem-vindos para essa nossa discussão de hoje, esse nosso diálogo. Então, como nós falávamos há pouco, este é o sexto de uma série de 7 programas onde a gente vai tratar sobre a doutrina social da Igreja. E neste programa em específico nós vamos falar sobre os capítulos 10 e 11 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja. O capítulo 10 vai falar sobre a paz e o capítulo 11, então, sobre a questão do meio ambiente, né, da casa comum, como o Papa Francisco nos ensina. E aí a primeira pergunta já ao Padre Tiago, né, a gente vai recordando o número 495 do Compêndio da Doutrina Social. Para quem não conhece, este é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Então, o número 495 deste documento vai nos dizer o seguinte: a paz é, portanto, fruto de uma ordem inscrita na sociedade humana pelo seu divino fundador, que os homens, sempre desejosos de uma justiça mais perfeita, hão de fazer amadurecer. Tal ideal de paz não pode conseguir-se na terra se não se salvaguardar o bem dos indivíduos e os homens não comunicarem entre si com confiança as riquezas de seu espírito e das suas faculdades criadoras. Ou melhor, e das faculdades criadoras. Padre Tiago, qual o papel e a função da Igreja na construção de uma paz verdadeira? Bom, o compêndio da doutrina social da Igreja justamente toca neste assunto porque ele é muito pertinente, porque sem a paz a gente não consegue criar uma cultura de paz, né? Nós não conseguimos criar o bem comum e favorecer para que as pessoas tenham a dignidade. Sem paz não há bem comum e dignidade, né? Então, qual é o papel da Igreja neste ponto da paz que é tão indispensável? Nós partimos do ponto inicial de Cristo. Cristo é que, após a sua ressurreição, oferece a paz ao mundo. E esta paz, na verdade, não é uma ausência de guerras ou algo que não se faça nada, algo tranquilo. Mas a paz, na verdade, é uma conscientização de uma cultura de paz, né? Então, e ela perpassa por todos os âmbitos da humanidade e da sociedade, né? Começa
pela família, onde a família deve criar e cultivar um ambiente de paz, depois passa pelo trabalho, depois o convívio, o meio onde nós frequentamos, enfim, as posições políticas. A paz ela deve perpassar todo a nossa convivência, as posições que nós ocupamos na sociedade, né? Então, Cristo ensina que nas bem-aventuranças, ele diz, felizes aqueles que promovem a paz, né? E esta paz justamente é esta conscientização que devemos buscar sempre a reconciliação, né? Não é ausência, né, de conflitos, mas é a busca da reconciliação que o mundo precisa tanto, né? Nós vemos tantas guerras, tantas disputas, e nós precisamos criar esta cultura de reconciliação. E passamos então no Concílio Vaticano II, no documento Gaudium et Spes, no número 78, que vai dizer que a paz não justamente não é essa ausência de guerra, e nem se reduz ao estabelecimento do equilíbrio entre as forças adversas, mas é uma obra da justiça. A paz, ela nasce também da justiça, né, que deve ser feita, né? E o Papa Francisco também pega este gancho, né, da Gaudium et Spes e acrescenta dizendo que deve ser um empenho incansável, especialmente daqueles que ocupam cargos de maior responsabilidade, né? Então, de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade da pessoa humana, né? Que passa pela reconciliação com Deus, a reconciliação com o próximo e a reconciliação com a criação, né? Perfeito, Padre Tiago. Quando tu falas nessa questão de a paz não ser de fato só a ausência de guerras, mas ser o ponto da reconciliação, de buscar a unidade, de buscar não só não ter conflitos, mas buscar superar os conflitos, né? Nós recordamos que a igreja e a sociedade é formada por pessoas, e justamente por ideais, por muitas vezes correntes de pensamento, correntes políticas, muitas vezes se criam cismas, traumas, discussões, brigas, né? Então, a igreja tem claro, além do sacramento da reconciliação, que é o grande remédio, né, para estes momentos, também ela nos ajuda a pacificar relações, né? Nós poderíamos dizer isso. Exatamente. Na verdade, a igreja ajuda a identificar aquilo que desune e busca pacificar, né? Resolver essas pendências, como podemos dizer, aquilo que divide, para que possa buscar essa reconciliação, né? Ótimo. Irmã Eliette, nós no número seguinte, o 496, do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, ele vai falar da questão da violência. A violência nunca constitui uma resposta justa. A Igreja proclama, com a convicção de sua fé em Cristo e com a consciência de sua missão, que a violência é um mal, que a violência é inaceitável como solução para os problemas, que a violência não é digna do homem. A violência é mentira, pois que se opõe à verdade da nossa fé, à verdade da nossa humanidade. A violência destrói o que ambiciona defender: a dignidade, a vida, a liberdade dos seres humanos. Diante disso, por que muitos católicos teimam, né, em pensar na pena de morte como uma solução ou no armamento como uma saída para a paz? Então, o Padre Tiago bem trazia a questão da paz, né, os conceitos de paz, e que a paz é a meta da convivência social, que também é uma reconciliação entre os irmãos, e a paz, ele é fruto da justiça, ela é fruto da justiça. Então, muitos cristãos, eles vão pensando nessa questão do cuidado entre as pessoas, entre as relações sociais, entre familiares,
E aí vão pensando em estratégias deste cuidado, do cuidado com a vida. E muitas vezes as estratégias não são as melhores, se pensa que são as melhores, mas muitas vezes não são. Como, por exemplo, há crimes tão hediondos que só a morte resolve, né? Se eu tiver uma arma em casa, eu consigo proteger a minha família, eu consigo proteger a sociedade. Eu estou defendendo quem eu amo, as pessoas mais próximas. E a pena de morte, o armamento, reduz a criminalidade. Então, muitos cristãos alimentam esse tipo de pensamento. Mas se nós olharmos a nossa palavra de Deus, olharmos os documentos que a igreja propõe, vem contra isso, né? Contra a não obter uma arma para me defender. Como bem o padre Tiago trouxe, né? O armamento é para as pessoas que têm a responsabilidade de estar num cargo de segurança, enfim, nesse nível. Nós, como cristãos, temos esse intuito do cuidado, mas a gente precisa pensar que nem todo o armamento vai trazer a paz, e sim vai instigar ou motivar a violência, muitas vezes, né? E Jesus Cristo, no seu evangelho, ele traz em vários pontos, em vários textos, se nós formos recordar e trazer presente, que ele é contra a arma, né? Quando ele está no Monte das Oliveiras e Pedro puxa uma arma para defender aquele contexto, aquela realidade, Jesus pede para ele guardar essa arma, porque com violência não se chega à paz. Então, ele tinha uma boa intenção, Pedro, de defender, de cuidar de quem ele ama, de quem está próximo, porém não é uma das melhores estratégias. Então, muitos cristãos pensam, se as pessoas que fazem mal, elas forem para a pena de morte, ou se eu tiver uma arma em casa, eu consigo me defender melhor. Isso não é uma realidade adequada para um cristão, né, que acredita em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele convida a não usarmos essas armas, não usarmos isso como estratégia de paz, ou de defesa, ou de cuidado da vida. E também a gente pode falar nessa questão de paz entre as pessoas, que não só com armas, mas as palavras, né? Muitas vezes nós podemos nos pegar com palavras e ofender muitas pessoas, e é uma maneira de não acreditar, de não desenvolver a vida, de não defender a vida. Então, não é só a questão de não gerar, de ter armas ou querer a pena de morte, mas são as palavras muitas vezes que ofendem os cristãos, né? E nós, como cristãos, precisamos ter esse olhar sempre fixo naquilo que o Evangelho vai trazendo, naquilo que ele vai tendo como proposta de colocarmos em prática na realidade que nós estamos, no contexto que nós nos encontramos. Ótimo, e ao mesmo tempo acho que faz muito sentido a irmã quando recorda a passagem em que Jesus está no Monte das Oliveiras e Pedro vai defender, né? Essa não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é justamente, não é o pecador punido, vamos dizer assim, mas é o pecador convertido, né? E é sempre oferecer uma segunda chance. E muitas vezes, e aí nós vamos desembocar muitas vezes nessa questão dos problemas sociais, por que se ter uma arma, por que se pensar na pena de morte? Nós vamos entrando nos problemas sociais que nós temos enquanto sociedade, mas a nossa ideia aqui nesse debate não é tanto entrar na questão dos problemas sociais, mas em como deve ser o agir de um cristão, né, no meio de tudo isso. Que também não deve ser vista como uma utopia a paz, né, a busca pela paz, né, mas sim um propósito de cada um, né? Perfeito, Padre Tiago. E um dos pontos que a doutrina social da Igreja vai nos trazer na sequência da questão de explicar o que é a paz e depois falar da violência é a questão da legítima defesa. E, Padre Tiago, de fato, o que é a legítima defesa? O que nós podemos tratar como legítima defesa? Porque muitas vezes há desinformação com relação a isso,
mesmo dentro da igreja, mesmo dentro nas famílias, na compreensão dos católicos sobre a legítima defesa? Exatamente. A legítima defesa, ela deve ser muito bem compreendida, né? Porque quando usamos deste meio indevidamente, nós caímos realmente em homicídio, assassinato, né? Porque a legítima defesa justamente é uma defesa, né, cuidando da sua própria vida, né? Nós temos a legítima defesa entre as nações, que deve ser entendida no sentido que o dano deve ser durável, grave e certo. Aí, aquele que sofre o dano, então, tem este direito de se defender, né? Mas com a mesma proporção. Nós não podemos nos defender com maior proporção ao dano recebido, né? Para nós entendermos um pouquinho, vamos imaginar que estamos num shopping onde tem muito movimento e no estacionamento tem muita gente e eu vejo uma vaga que está saindo e eu estaciono meu carro. Só que eu não percebi que outra pessoa estava há mais tempo esperando essa vaga. Então, nós descemos do carro, a pessoa começa a esbravejar, a ficar brava, e eu tento esclarecer que não tinha visto, enfim, mas ela não compreende a situação, pega uma faca e começa a vir para cima. Então, nesse sentido, esgotaram todas as minhas possibilidades de resolver a situação. Quando a minha vida ou a minha família e a família que está comigo estão passando perigo de morte, então eu tenho esta legítima defesa, né? Os doutores da igreja e o magistério deixam claro que o direito, que é um direito de se defender quando a sua própria vida está em perigo, né? Tanto é que Jesus diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, nesta mesma proporção, né? Então, nós precisamos entender que, claro que a morte nunca é a solução, né? A morte, ela é contra o projeto de Deus. Mas se o atentado contra a minha vida é iminente, eu tenho o direito de me defender, né? E até tirar a própria vida do outro. Parece ser duro isso, mas se a minha vida está em iminente perigo de morte, eu tenho o direito também na mesma proporção. A questão do diálogo, ela é muito importante aqui, né? Ao invés de te defender com algum instrumento, com algum objeto que você tem, você pode se defender com o diálogo. Você pode escutar o que a pessoa tem a te dizer e você pode argumentar. Claro, não ofensivamente ou, enfim, tendo esse diálogo, que é isso que a igreja propõe, né? É isso que as lideranças da igreja propõem para essa construção de paz ou em contextos de conflito, em contextos que eu preciso, né, me defender como pessoa, mas não o uso de instrumentos, e sim com palavras, com diálogo, né, com colaboração, porque somos todas pessoas civilizadas, né, pessoas que têm a capacidade, a inteligência de conversar sobre situações. E evitando se chegar ao extremo de tirar a vida de alguém, né? Exatamente. Quando se esgotam todas as possibilidades de uma reconciliação, né? E vejam bem, se nós não precisaríamos da legítima defesa se existisse uma cultura da paz, né? Exato. E nós vamos assim, então, concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, 19 de março. Fique conosco, ainda hoje vamos tratar sobre as questões da casa comum. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 19 de março de 2022, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais e pela TV Serra, canal 526 da ANET. Nossos convidados de hoje, o padre Tiago Camozzato e a irmã Eliette Dalmolin. Nosso tema de hoje, uma pergunta:
Onde está Deus na crise ecológica e nas guerras? E aí a primeira pergunta desse bloco para a irmã Eliette. A igreja condena as guerras, né? O Papa Francisco ele pede muitas vezes um expoente no pedido pela paz. Quantas vezes ao longo deste último ano, né, sobretudo neste conflito que a gente está vivendo entre a Rússia e a Ucrânia, ele tem falado, ele chora, ele se emociona, ele escreve, ele liga, ele tenta, né, negociar a paz, tenta construir as pontes de paz. O que está faltando, seja na catequese, na formação, nas celebrações, na igreja como um todo, a igreja enquanto povo de Deus, né, enquanto pessoas, para que os católicos abandonem esse discurso de violência e de ódio? Certo, bem lembrado, Felipe, sobre quem é a igreja, né? A igreja é o povo de Deus. Nós temos uma liderança, uma hierarquia na igreja, lideranças na igreja que vão conduzindo o processo do povo de Deus, mas a igreja é o povo de Deus. Então, o que está faltando na igreja? Eu acredito assim, refletindo sobre, né, que a igreja ela apresenta as melhores propostas. A igreja tem as melhores das intenções, tanto na catequese como nas celebrações, com o objetivo único de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, de levar o evangelho às pessoas, compreender. Na catequese é a compreensão do que a religião católica acredita, o que a palavra de Deus traz para os católicos, para os cristãos, da melhor forma possível. Mas a adesão, ela não é grande, não é uma adesão grande. Nós já tivemos adesão muito grande à participação na catequese, nas propostas que a igreja oferece, né? E essas propostas oferecidas para a igreja, elas tendem a fazer com que os cristãos procurem viver os valores, os princípios do evangelho. O diálogo, a paz, a harmonia social, enfim, aonde se encontram no seu trabalho, na sua realidade. Então, o que falta, eu acredito que é a adesão de nós, igreja, povo de Deus, estarmos mais atentos ao evangelho, à vivência, à encarnação do evangelho na nossa realidade. Então, isso a igreja sempre vai propor de N formas, né? Ela está propondo de N formas. Se formos participar de uma celebração eucarística, nós temos ali o completo, a nutrição, vamos dizer, da nossa espiritualidade como cristãos, né? Nós escutamos a palavra, nós temos a reflexão da palavra, comungamos e somos enviadas para sermos como semente no reino de Deus, né? A produzir muitos frutos. Então, eu acredito que para tirar esse ódio, essa violência na nossa realidade, no nosso contexto social, é aderir mais e concretizar o que a palavra de Deus traz como vivência, né, na nossa sociedade, na nossa realidade, nos contextos onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós socializamos. E nesse sentido, nós precisamos ter cuidado, porque hoje a grande tendência, a grande tentação é as pessoas ouvirem somente aquilo que querem, o que convém a eles, né? Não totalmente a palavra de Jesus, né? Em resumo, a gente tem que ouvir mais Jesus, né? E fazer aquilo que ele pede, né? Exatamente. E aquilo que Jesus propõe é desafiador, incomoda muitas vezes. E as pessoas, eu também me coloco junto, né, como povo de Deus, nos afastamos quando não queremos escutar aquilo que gostaríamos de ouvir. Porque a palavra de Deus, ela muitas vezes ela é amarga, ela é dura, mas ela tem um objetivo de criar comunhão, de criar unidade, de cuidar da vida, enfim, né? Traz aquilo que Deus quer para as pessoas. Exatamente.
O que a irmã Eliette traz é muito importante e o que também o Padre Tiago complementa, né? Precisamos escutar mais Jesus, né? Aderir ao projeto de Jesus, que é um projeto de vida em abundância para todos. E a doutrina social da Igreja, nos números seguintes, aí o número 500, quando a gente falava da legítima defesa, para adiante, ela vai trazer a questão da construção da paz, o desarmamento, a proteção dos indefesos. Padre Tiago, no que a construção da paz, o desarmamento, a proteção dos indefesos podem colaborar no cuidado à casa comum, fazendo um link agora com o capítulo 11, né, que a gente vai tratar mais sobre a questão do meio ambiente. Bem, a casa comum, na verdade, é onde tudo acontece, né? Então, nós não podemos separar aonde nós habitamos, aonde há sobrevivência humana, de ideologias ou assuntos que eu gosto de discutir ou gosto de viver, né? Então, para que possamos colaborar no cuidado à casa comum, justamente tem a necessidade de buscar a construção da paz, deixar que Cristo possa tocar o coração de cada um, né? Essa construção da paz exige também uma conversão, largar as pedras das mãos para se dar as mãos, né? Depois, o desarmamento. Nós precisamos também analisar a situação que nós estamos vivendo, né? Claro que a primeira tentação é nos armar cada vez mais para nos proteger diante de tanta maldade, diante da falta de tanta consciência da construção da paz. Mas até quando vai durar isso, né? Até quando nós vamos continuar passando por este vale de lágrimas, como nos diz a Salve Rainha, né? Mas não seria oportuno darmos o primeiro passo e nos desarmar para que a paz aconteça, né? Então, e o desarmamento também implica muitos problemas éticos também. As nações que investem bilhões e bilhões em dinheiro para se armar contra outras nações, ao invés de usar esse dinheiro para o bem comum, né? Então, a questão do desarmamento, nós precisamos refletir muito bem, né? Não é simplesmente uma defesa, mas implica muito no desmerecimento da construção da paz, né? Muito bem. E a proteção dos indefesos, né? Nós sabemos que a nossa sociedade, ela muitas vezes exclui aquilo que não serve. Muitas vezes não, sempre quase, né? Nós vivemos essa cultura. E não tem como nós cuidarmos da casa se não olharmos para aqueles que são indefesos, né? Devemos proteger, amparar e dar-lhe dignidade, né? Então, tudo isso acontece dentro da casa comum. Sem esses pontos, nós não conseguimos cuidar da casa comum. E aqui eu trago uma reflexão do Papa Francisco na audiência geral lá do dia 5 de junho de 2013, que está no DOCET, que é a doutrina social da Igreja para os jovens, trazida de uma forma mais interativa, com perguntas e respostas. E esta fala do Papa Francisco: gostaria que todos nós assumíssemos seriamente o compromisso de respeitar e conservar a criação, de prestar atenção em cada pessoa, de contrastar a cultura do desperdício e do descartável, a fim de promover uma cultura da solidariedade e do encontro. O Papa, quantas vezes ao longo desses 10 anos de pontificado, ele fala dessa questão da cultura do encontro, né? E quantas vezes ele falou sobre superar a cultura do descarte, né? E quando o Padre Tiago agora recordava a questão do armamento, que quando muitas vezes nós investimos em poder bélico, nós deixamos de investir em comprar comida para quem precisa, investir em merenda escolar, investir em tantas coisas para cultivar a vida, né? E aí, muitas vezes, aquelas crianças, aqueles idosos
que são muitas vezes os mais indefesos, são os descartados da sociedade, né? Serve como uma fonte de reflexão para nós. Irmã Eliette, o que a igreja tem para contribuir no debate sobre a ecologia? Nossa, só escutando o Papa Francisco com a sua visão, né, muito ampla nessa questão ecológica, lendo a Laudato Si, tem um monte de pistas, né, muitas pistas. Então, o Papa Francisco é muito inspirado com essas questões, ele traz uma reflexão na questão ecológica, porque é algo emergente, é uma situação que nós precisamos olhar com carinho. E ele escreve a Laudato Si e traz coisas muito práticas, como tu falaste, né? A educação, o conhecimento move o mundo, né? Vai movendo as pessoas. Então, quanto mais eu conheço, mais eu consigo concretizar ações. Então, se eu percebo já que o meio ambiente está sendo degradado, está sendo descuidado, existem formas de falta de cuidado da água, do manejo dos resíduos sólidos. Então, é o mesmo momento dos agrotóxicos. Dos agrotóxicos, os alimentos, né, que estão contaminados. Então, existem N situações que foram pensadas para atender às necessidades das pessoas, porém, elas vão degradando a natureza e o meio. E o Papa Francisco convida na Laudato Si a olhar para a terra, né? Olhar para a nossa terra, terra que eu digo é o contexto onde estão todos os seres. E nós, como seres humanos, pensantes, inteligentes, somos responsáveis nesse cuidado, de olhar que a água está sendo poluída, olhar que os alimentos estão sendo contaminados e o que nós podemos fazer como ações pequenas, né? E na nossa casa nós temos várias oportunidades de fazer com que isso vá se remediando e nós podemos fazer, não simplesmente olhar, ignorar, deixar que outros façam. Então, como igreja, conscientes, sensíveis à vida, ao cuidado da vida, nós temos essa responsabilidade também de alertar as pessoas no cuidado da natureza, né, dos bens que são comuns. A casa, como se diz, é comum. Então, quando é comum, precisamos nos ajudar nesse cuidado. Não adianta você cuidar, eu cuidar, mas várias outras pessoas não estão nem pensando nisso, ou não se refletiu com as pessoas, com as gerações que vêm vindo, que é importante esse cuidado. Então, essa educação de perpassar, que nós precisamos cuidar do meio, da casa comum, onde nós vivemos, que nós dependemos desses meios, e se um dia eles se esgotarem, nós não temos a oportunidade de ter uma vida digna, né? Porque são recursos vitais e necessários, como a água. Né? Nós somos formados de 75% de água e o nosso metabolismo, ele funciona se nós temos água potável. Caso contrário, somos pessoas doentes, né? E podemos desencadear uma sociedade doente na saúde, né? E sem saúde a gente não consegue interagir, conviver com qualidade. Então, a igreja vai trazendo essa sensibilidade. Olha para a natureza, veja o que acontece, né? O que eu posso fazer para colaborar, para cuidar. A educação ambiental é uma proposta interessante que está se refletindo na igreja. E muitos temas da campanha da fraternidade já trouxeram, a igreja já trouxe isso como uma reflexão latente, né? Como hoje traz a questão da fome, dos alimentos. Claro, não só dos alimentos em si, mas temos diversas formas de fome, que o cuidado é também uma forma de fome, né? O cuidar daquilo que sustenta a vida, que sustenta a dignidade dos seres. Também há pessoas que dizem que a igreja não deva se meter nesses pontos só com questões de fé, né? Mas será que a criação não é um ponto de reflexão de fé também? Toda a obra do Criador, toda a criação, né? E realmente a igreja tem esse lado profético. Tudo aquilo que agride a vida humana, que compromete a vida humana, ela deve denunciar, sim. E nós vemos que a criação está
padecendo, né? E é um perigo para a vida humana. Então, nós precisamos, sim, nos preocupar com isso, né? Verdade, bem colocado, Padre Tiago, porque eu sou religiosa e a minha formação é em ciências biológicas e as pessoas me questionam, mas como uma religiosa faz ciências biológicas? Nossa, ciências biológicas é o estudo da vida. Quanto mais a gente estuda a vida, mais a gente se instiga e se compromete a cuidar da vida, né? Então, a vida, quando ela é conhecida, quanto mais conhecida, mais cuidado você tem com a vida. Então, é nesse sentido que a ciência, ela vem agregar o cuidado. A igreja, ela contribui, ela colabora com isso, com o cuidado da vida, né? O Papa Francisco, ele é químico, né, de formação, e nem por isso ele deixa de falar, de comentar, de trazer toda essa parte científica para a igreja refletir sobre isso, né? Então, nós amamos o que nós conhecemos. Se nós conhecemos que é importante defender, cuidar, sermos sensíveis com a vida, nós vamos aderir a esse projeto com mais eficiência, com mais eficácia, né? E como é importante a gente pontuar, tem ações práticas que nós podemos vivenciar e fazer nas nossas comunidades mesmo. Lá no salão da nossa comunidade, está sendo separado o lixo, né? Tem separação de lixo. Na nossa casa, como é que a gente está agindo com a separação do lixo, com a questão do óleo de cozinha que é usado? Né? Tem cooperativas que trabalham com o óleo usado, que transformam em sabão, que transformam em biocombustível. Quantas ações a gente pode fazer? Reduzir o consumo do papel, reduzir a questão do uso da energia elétrica, né? Racionar. Aquilo que a gente aprendia quando criança, quando vai escovar os dentes, fecha a torneira, né? Não deixa a água correndo, né? São coisas simples, muitas vezes, que nos ajudam a proteger a criação. E Bento XVI, em 2008, dizia o seguinte: a humanidade tem a obrigação de proteger este tesouro, entre parênteses, a criação, né? E de se comprometer contra o uso indiscriminado dos bens desta terra. E assim, com essa reflexão de Bento XVI, nós vamos concluindo esse segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 19 de março. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 19 de março de 2023, dia de São José, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus. Muito embora a igreja tenha celebrado ontem a solenidade de São José, porque estamos no tempo da quaresma e liturgicamente prevalece então o domingo quaresmal. Mas hoje, também em memória, em referência a irmã Eliette, que é da congregação de São José, fazemos essa reflexão, até porque São José é nosso padroeiro universal da igreja, e se estamos falando de doutrina social, falamos também da figura de São José, que soube cuidar da vida. Nós estamos hoje tratando do tema Onde está Deus na crise ecológica e nas guerras? Fazendo referência aos capítulos 10 e 11 da doutrina social da igreja, neste sexto programa de uma série de 7 sobre o compêndio. Nossos convidados de hoje, o Padre Tiago Camozzato e a irmã Eliette Dalmolin. Padre Tiago, como podemos relacionar a sustentabilidade com os princípios da doutrina social da igreja, isto é, a dignidade humana, a solidariedade, a subsidiariedade e o bem comum? Então, a sustentabilidade, na verdade, compreende as escolhas conscientes sobre habitação, alimentação, transporte, sobretudo o que envolve o sustento do ser humano, né? E quando o homem afeta a sustentabilidade, consequentemente afeta também os princípios da doutrina social da igreja, né? Porque a dignidade da pessoa humana, ela deve ser sempre
ela deve ser sempre buscada, né? Não há princípios, nem da doutrina social da igreja, nem humanitariamente, se nós não buscarmos a dignidade, né, do objeto, né, que é o próprio ser humano, né? Então, a solidariedade também, ela deve fazer parte da vida humana, porque nós não nascemos para vivermos para si, ou escolhermos quem mais agrada, né? Deus nos criou justamente para caminharmos como um povo de Deus, né? E não é aceitável, nem humanamente falando, quando nós não olhamos para quem caminha conosco, né? Quem caminha do lado. E muitas vezes, quem caminha conosco do lado precisa da nossa ajuda, né? Precisa da nossa solidariedade. Então, isso é um ato de fé, mas também a solidariedade é humana também, porque Deus nos criou para sermos solidários uns com os outros também, né? E justamente a subsidiariedade na verdade, fruto da justiça, né? Porque nós damos aquilo que as pessoas precisam, né? Não aquilo que querem, né? Para ter uma dignidade, para ter uma vida digna, né? E o bem comum, justamente, nós trabalhamos para que isso aconteça, né? Para que não haja essa disparidade de posições, de poderes, de pessoas, né? Alguns com muito e muitos com pouco, né? Então, esse bem comum, ele está muito presente na igreja, né? Para que justamente esses princípios da doutrina social da igreja possam nos conduzir, ser uma meta para nos tornarmos melhores, no sentido de sermos melhores humanos, e também cultivarmos a nossa fé e aquilo que nosso Senhor sempre nos ensinou, né? E nós, diante também destas considerações do Padre Tiago, né, que recorda os princípios da doutrina social da Igreja, nós recordamos também o Papa São João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, que ele coloca a humanidade como colaboradora, ou seja, os seres humanos como colaboradores do Criador. Uhum. Na biologia da geração está inscrita a genealogia da pessoa. Ao afirmarmos que os cônjuges, enquanto pais, são colaboradores de Deus Criador, na concepção e geração de um novo ser humano, não nos referimos apenas às leis da biologia. Pretendemos, sobretudo, sublinhar que na paternidade e na maternidade humana, o próprio Deus está presente de um modo diverso do que se verifica em qualquer outra geração sobre a Terra. Efetivamente, só de Deus pode provir aquela imagem e semelhança que é própria do ser humano, tal como aconteceu na criação. A geração é a continuação, a geração humana é a continuação da criação. E aí agora uma pergunta que dá tema ao nosso programa de hoje, para a irmã Eliette, né? Diante disso a gente fala que Deus, né, nós somos imagem e semelhança de Deus. Enquanto o ser humano sofre também. Uhum. Onde está Deus na crise ecológica e nas guerras, irmã? Olha, para mim só tem uma resposta para essa pergunta. Enquanto eu olhava e pensava nessa questão, onde está Deus em todas essas crises, né? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O que quer dizer? Que Deus sabe, Deus está, Deus nunca deixou de estar em lugar nenhum. Na guerra, Deus está lá. No problema ambiental, nas catástrofes ambientais, Deus está. Ele nunca deixou de estar em lugar nenhum, ele está em todo lugar. Quem faz com que isso aconteça, essas guerras, essa desarmonia ecológica, são os seres humanos. Como tu trouxeste, né? Nós somos colaboradores do cuidado da casa comum. Somos. Mas a humanidade se esqueceu disso.
né? Muitos esqueceram que nós somos responsáveis pelo cuidado. Então, a partir do momento que nós destruímos a natureza, nós estamos gerando as catástrofes ecológicas. Somos nós, não é Deus. Não é porque Deus quer, ou onde está Deus para proteger a humanidade nesses momentos, né? A guerra, quem que provoca a guerra? Quem que está provocando a guerra, né? Somos nós, seres humanos, que esquecemos que temos um Deus que está presente. E aí nós nos degladiamos entre nós. Então, eu acredito assim, a importância de olharmos para quem somos na essência, que somos filhos de Deus, somos irmãos, filhos de Deus, colaboradores do cuidado. Deus está sempre presente, sempre esteve, sempre estará. Nós acreditamos nisso. E essas questões, quando acontecem essas catástrofes, e a gente vai olhar, o pano de fundo é a questão do ser humano descontente com a sua realidade, com o seu contexto, que vai provocando essa desarmonia, tanto ecológica como de relações, né, entre si, entre países, enfim, como nós estamos acompanhando essa guerra da Ucrânia, né, as catástrofes ambientais que acontecem aqui no Brasil, né, que nós acompanhamos. Onde está Deus? A gente pergunta. Deus está ali, Deus está, né? Mas quem é o provocador de tudo isso é o colaborador que poderia ter agido com ações diferentes, pensado diferente, né? Nós não podemos ser egocentrísticas, individualistas, querendo as coisas para nós, mas pensando num bem comum, como se falava na sustentabilidade, né? Se todos nós entendêssemos o que é sustentabilidade e vivêssemos a sustentabilidade, não teríamos pobres, não teríamos ricos, não teríamos poderosos e também as questões de guerras ou catástrofes ambientais poderiam se minimizar muito. Então, e a gente acredita, a gente tem fé, né? Que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Exatamente. Na verdade, puxando um gancho da antropologia, Deus realmente criou o ser humano bom, né? Sim. Mas com liberdade, né? E quando ele esquece desta liberdade dentro da vontade de Deus, aí então existe esse egoísmo que o conduz para caminhos que não são aqueles pensados por Deus, né? Então, Deus está presente porque respeita a liberdade do ser humano, né? Perfeito. Então, nós precisamos também entender isso, mas que Deus não está ausente, como tu bem falaste, né? Mas que Deus está presente, mas respeita a liberdade humana, né? A liberdade humana, exatamente, né? Deus nos olha como filhos e dá liberdade, isso aí, de escolha, e nós fazemos as escolhas, isso aí. E não nos deixa sozinhos, né? Com liberdade, faz o que tu quiser, mas ele nos deu, a igreja, através da igreja, ele nos deu uma nova proposta, como devemos nos portar, como devemos agir. Basta nós nos aproximarmos da igreja, do evangelho, e já saberemos aquilo que Deus quer de nós, né? Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, número 215. Há outros seres frágeis e indefesos que muitas vezes ficam à mercê dos interesses econômicos ou de um uso indiscriminado. Refiro-me ao conjunto da criação. Nós, os seres humanos, não somos meramente beneficiários, mas guardiães das outras criaturas. Pela nossa realidade corpórea, Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia, que a desertificação do solo é uma doença para cada um, e podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. Não deixemos que a nossa passagem fiquem sinais de destruição e de morte, que afetem a nossa vida e a das gerações futuras, nos diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. E depois, na Laudato Si, como forma de oração, ele vai dizer o seguinte: Deus de amor, iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no poder da indiferença. Amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos.
louvado sejas. Amém. Padre Tiago, Quaresma é tempo de oração, de jejum e de caridade. No Brasil é tempo de campanha da fraternidade também, né? Em todos esses anos, nós já falamos da criação, dos biomas, da paz, né? Paz, eu lembro da campanha de 2009, que era a paz que é fruto da justiça, que nós falamos antes também, né? E do hino que dizia só a justiça gera a paz. Falamos o ano passado da educação e neste ano da fome. De quem é o compromisso de cuidar da casa comum e de promover a paz? E por quê? Bom, como nós falamos aqui todo o tempo, nós somos os protagonistas, né? Todos nós, todo ser humano é protagonista para cuidar da sua casa, né? Nós podemos usar o exemplo da nossa própria casa, né? Se nós cuidarmos só da fachada e não dentro, nós não conseguiremos ter uma habitação confortável, ou se cuidarmos só dentro e não cuidarmos fora, né? Então, o cuidado deve ser como um todo, em todos os âmbitos, né? Que traz a dignidade humana, que traga uma sustentabilidade para que as pessoas possam conviver, não dependendo dos poderosos, não dependendo daquilo que escraviza, né? Do sistema que escraviza, né? Então, nós somos os protagonistas, né? E justamente a Quaresma, ela nos faz, toda a liturgia da Quaresma nos propõe este caminho espiritual, ou seja, de retomarmos, olharmos para as nossas atitudes, né? E trilharmos este caminho onde vamos superando aquilo que colabora para a desigualdade, colabora para que as pessoas não tenham dignidade, e sim nos propomos a cuidar, para que as pessoas possam, através do nosso testemunho, através daquilo que nós podemos fazer, né, possam ter dignidade, né? Perfeito. Que reflexão que nós conseguimos fazer ao longo desse programa, né? Somos nós que devemos cuidar da criação, das pessoas, promover a paz, e a igreja está aí para nos orientar, para nos conduzir e nos levar à unidade, né? À construção da unidade. Assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 19 de março de 2023, pedindo sempre a intercessão de São José, pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria. Até o próximo domingo. Fiquem bem.